Oi, gente. Essa aula, então, é para nós começarmos a ler os textos e olhar todas as nossas ideias aqui que construímos até aqui sobre Hatha Yoga, a partir do Tantra, a partir de todas as sistematizações e ressistematizações que nós produzimos até aqui. E agora com textos, né? Na nossa visão aqui de Hatha Yoga, nós construímos até agora a noção de que Hatha Yoga é um conjunto de métodos, é um conjunto de práticas, e quando nós pensamos em conjunto de métodos e conjunto de práticas, nós estamos pensando também na ideia de que não há nenhum tipo de visão filosófica única que possa ser estabelecida como um pilar, como um eixo que se proponha a tratar de forma, então, sistemática e única, como eu falei, e construir, então, um cenário que nós poderíamos falar que Hatha Yoga é uma filosofia. Então, diferentemente do que nós estabelecemos no Sankhya, diferentemente do que nós estabelecemos no Yoga Darshana, diferentemente do que nós vamos estabelecer daqui para frente no Shivaísmo da Caxemira e as suas várias vertentes, o contexto das práticas que são chamadas de Hatha Yoga ou de Hatha Vidya, entre outros termos, não pode ser entendido, então, sob uma única ideia, sob um único princípio. Ou seja, não há uma coerência entre os diversos textos com relação a temas fundamentais das filosofias da Índia, a questão de Deus, a questão da unidade e multiplicidade, entre outras coisas. O que há são influências que nós já traçamos no cenário do Hatha Yoga, que resultam nesse campo que nós chamamos muito vagamente na nossa língua de microcosmo, macrocosmo, dessa realização do macrocosmo no microcosmo, mas não há, de forma alguma, uma única maneira de entendermos, o Hatha Yoga é desta linha do Tantra, é do Shivaísmo da Caxemira. Não é isso, com certeza. Ela é exclusivamente da linha Kaula, ela é exclusivamente de alguma outra linha. Então, o que nós vamos fazer agora é entrar nos textos propriamente ditos. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler algo que vai trazer uma questão que é muito importante para nós. A relação entre Hatha Yoga e aquilo que nós chamamos de Raja Yoga. Vejam aqui nessa tela, né, em que nós temos uma ideia de Hatha Yoga e Raja Yoga estabelecidas a partir da primeira estrofe do texto chamado Hatha Yoga Pradipika, né? Aquilo que nós abreviamos como HYP, né? Essa ideia presente aqui nesse texto, né, nessa relação, ela aparece no início do próprio texto, ela aparece assim que ele abre. Por isso, né, a gente está marcando aqui 1.1, capítulo 1, shloka de número 1. Né? Aqui nós vamos ter em sânscrito, em Devanagari, Shri Adinathaya Namostu Tasmai Yenopadishta Hatha Yoga Vidya Ibrajate Pranata Raja Yoga Marodhu Michor Adirohiniva. Reverência, namas, todas as palavras que estão aqui estão reorganizadas de acordo com a ordem que a língua portuguesa nos permite escrever essa ideia. Reverência seja feita ao ilustre Adinatha, pelo qual foi ensinada a ciência do Hatha Yoga, que resplandece como uma forma de ascensão para aqueles que anseiam elevar-se ao altíssimo Raja Yoga. Então, resumindo a ideia aqui, reverência para alguém, Adinatha, esse Adinatha é entendido como a própria presença de Shiva, que ensinou essa forma de yoga, a Hatha Yoga Vidya, e esse termo Vidya estou traduzindo por ciência aqui, e que resplandece como uma escada, né, como uma forma de ascensão, como uma forma de elevar-se, para quem deseja
subir, né, ao Altíssimo Raja Yoga, para quem deseja alcançar o Altíssimo Raja Yoga. Essa estrofe, né, esse verso introdutório, dá muito pano para manga, né? Por quê? Porque estabelece um olhar que foi tratado e tem sido tratado de uma forma a hierarquizar dois tipos de yoga, né? Como muitos de nós sabemos, na atualidade, na modernidade, o termo Raja Yoga tem sido empregado como um sinônimo desta ideia, deste conjunto de práticas e conceitos e princípios filosóficos presentes ali no Yoga de Patanjali, né? E como nós sabemos também, né, o Yoga de Patanjali, ele é anterior ao Hatha Yoga, né? Ele se estabelece ali, se nós tratarmos a cronologia aqui, nós temos aplicado aqui século IV depois de Cristo, ele se estabelece cerca de 6 séculos antes disso que nós viemos a ver sob esse rótulo Hatha Yoga. Nesse sentido, então, nós vamos ter um campo de ideias que vai dizer o Raja Yoga é superior, né, e o Hatha Yoga é uma espécie de preparo para o Raja Yoga, né? E nesse sentido, então, nós vamos ter uma série de conceitos e princípios que precisam ser realocados, precisam ser colocados nos seus devidos lugares, para que a gente não seja reprodutoras de um equívoco. Primeira coisa que a gente precisa fazer, em termos de metodologia e abordagem de textos, é pensar o que significava Raja Yoga neste momento de composição desse texto, nessa expressão, e a gente situa de uma maneira tecnicamente entre o século XI, o século XII, o século XIII, aproximadamente, esse uso para dizer o seguinte: Raja Yoga não significa isso que significa hoje, e a gente vai dizer por quê. Hoje há uma série de trabalhos que são muito bem feitos, muito bem elaborados, né, por parte dos pesquisadores ali daquele grupo que se situou, né, a partir da Universidade de Londres e criou um projeto que durou 5 anos, espero que se estenda, né, o Hatha Yoga Project. E em meio, né, às contribuições desses pesquisadores, vieram também estudos sobre essa expressão, e hoje é muito mais claro, né, que nós tenhamos, então, uma visão de que essa expressão Raja Yoga, ela não condiz exatamente com essa ideia que nós estamos acostumados a ver, né, Raja Yoga aplicado, então, à ideia de Patanjali. Nesse momento, né, a gente vai ter uma compreensão de Raja Yoga, no momento desse texto, muito provavelmente, na maneira como ele é comentado, que é bem posterior, a gente vai ter uma ideia de Raja Yoga que ela se desloca de o estado de Raja Yoga e não do conjunto de técnicas e não do conjunto filosófico, né? E esse estado de Raja Yoga se assemelha a isso que nós entendemos como o estado de Samadhi, o estado de elevação de si próprio. E esse deslocamento vai daí desse estado até a maneira como o estado é descrito pelo Patanjali, com as ideias de que yoga, enquanto estado, é chitta vritti nirodha, é suspensão das atividades da mente. Chitta vritti nirodha. Então vejam que eu estou falando de um deslocamento, né, desse estado para a forma como ele é descrito conceitualmente no Patanjali, né? Então uma coisa é o estado, outra coisa é a maneira como nós descrevemos esse estado. Então o estado é uma experiência real que as pessoas que praticam yoga, meditação, alcançam ou tocam de leve ou vislumbram, né? Mas ele é uma realidade. Igual para todo mundo, não é? Tudo isso é uma questão de discussão. O importante é que existe uma realidade na experiência dessas pessoas. A segunda coisa é a maneira como nós descrevemos
e valorizamos essa realidade, né? A maneira como nós descrevemos e valorizamos não é necessariamente a realidade, né? Então, a ideia que nós temos dessa realidade não é a realidade, é como Deus e a maneira como nós conceituamos Deus, ainda que Deus seja algo, enquanto realidade, não tão verificável, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, como estados de consciência. Essa afirmação eu sei que é um pouco polêmica, mas a gente precisa ir para outro caminho para não nos dispersarmos dela, né? Mas vejam, a gente pensa então que todo o cenário deste início do segundo milênio, século XI em diante, vai estabelecer certos sentidos para a expressão Raja Yoga, que depois, no século XIX, será modificada, e é no século XIX, com Swami Vivekananda, que essas ideias vão ganhar, então, uma noção de que Raja Yoga é o yoga de Patanjali, que o yoga de Patanjali é um yoga superior aos outros yogas, e essa citação ela vai ser usada à exaustão, essa citação que nós lemos agora, vai ser usada à exaustão para justificar a superioridade de um método sobre o outro. Nós temos milhões de ideias que podem ser derivadas disso, milhões de discussões. Eu acho que a mais relevante para nós, que vai nos abrir um caminho muito importante, que já foi aberto nas aulas de Tantra, mas vai abrir um caminho muito importante de uma maneira geral para o nosso curso, para a nossa reflexão filosófica, para o nosso papel, né, para quem é professor de yoga, que é o seguinte: de onde algumas pessoas na humanidade tiraram a ideia de que trabalhos mentais, abstratos, intelectuais são superiores aos trabalhos físicos, domésticos, diários. Né? De onde saiu isso? Né? De onde saiu esse senso como dado, né, de que cuidar de um almoço é inferior a cuidar de uma atribuição intelectual, escrever um livro? De onde saiu isso, né? Onde isso está na nossa cosmologia, né? O que o cosmo diz sobre quem cuida de um almoço, quem cuida de uma pessoa que está precisando de um amparo físico, ou de alguém que escreve livros, ou dá palestras, ou faz raciocínios complexos. De onde saiu aquilo que nós vemos no pensamento aristocrático, né, de que quanto mais anéis eu utilizar nas minhas mãos, né, mais eu demonstro que eu não faço trabalhos manuais, né, que eu tenho as mãos impecáveis, né, quando eu tenho anéis e não os tiro. Isso é uma prática que nós vemos historicamente registrada. A quantidade de anéis demonstra que eu não uso as minhas mãos com trabalhos manuais e produzo, então, algo que é de uma outra índole, que é superior. De onde que nós tiramos, né, que os trabalhos densos do Hatha Yoga são inferiores, apenas um portal para o trabalho do Raja Yoga, como é dito então na modernidade, o Raja Yoga sendo o Yoga de Patanjali, o Yoga de Patanjali sendo então superior. Essas afirmações, elas são um pressuposto necessário para nós. Quem nunca teve contato com essas ideias, né, talvez esteja um pouco embaralhado nesse momento, porque eu estou colocando aqui um pressuposto que muitas pessoas que já têm contato com yoga já tiveram algum tipo de imagem, né? Então, vamos voltar do início para que tudo isso fique claro. Hoje em dia se chama de Raja Yoga aquilo que nós estudamos no Patanjali. Ainda que, né, verdade seja dita, não se estude muito o Patanjali. O Patanjali é usado mais como um texto para legitimar o yoga como uma coisa antiga, para dar ao yoga uma espécie de marca d'água da sua antiguidade e da sua autenticidade indiana, mas pouco se segue. O que se seguem são os asanas e as práticas estabelecidas pelos professores de yoga modernos do início do século XX, final do século
XIX, principalmente. Vejam, Raja Yoga, né, na sua expressão literal, significa yoga, o método, né, pelo Raja, método real, por aquilo que é real, por aquilo que é, ou aquilo que é o método real, o método superior, né, real no sentido de rei, no sentido de monarca, no sentido, então, não daquilo que é real em oposição ao ilusório, mas em oposição ao que é inferior. Então, aqui a gente já tem nessa palavra uma construção pronta, né, para essa aplicação moderna de superioridade de uma coisa em relação à outra. Na antiguidade, esse sentido não é dado. A gente precisa olhar sempre, quando trabalha com textos, e pensar: as pessoas que compuseram, que liam esses textos, que estavam em contato com essa cultura, elas tinham essa mesma visão de Raja Yoga? E a resposta é não. Raja Yoga, nesse momento, não é o yoga de Patanjali. É como eu falei, é o sentido fundamental desse estado que nós entendemos como estado de samadhi, essa união, no sentido da palavra yoga, real, suprema, até o deslocamento para descrever isso de acordo com o Patanjali. Mas vejam que existe uma coisa muito importante e que é radicalmente diferente. O fato de eu descrever da maneira como o Patanjali descrevia algo não significa que eu estou adotando todo o seu sistema, não estou adotando toda a sua carga conceitual, toda a sua abordagem cosmológica, toda a sua abordagem ética, toda a sua filosofia, né, dizendo de uma maneira geral. Há certos empréstimos que nós fazemos e que apenas derivam uma ideia da outra. Então, eu posso dizer, eu sou cristão, eu entendo que Jesus era uma figura que trazia um conhecimento, um modo de ser no mundo, que era e continua sendo revolucionário. Aprendi isso por meio dos textos que estão presentes nesse grande livro chamado Bíblia, aprendi por meio dos seus intérpretes, da maneira como as pessoas traduziram esses textos, mas isso não significa, de maneira nenhuma, que eu traga todos esses ensinamentos relacionados a isso que a gente chama de cristianismo, nas suas especificidades católicas, protestantes ou qualquer outra, para a minha vida, que eu pratique aquilo de acordo com uma outra doutrina obrigue, né, a gente a praticar, né? Então, às vezes adotar um termo, às vezes adotar uma determinada ideia, adotar um determinado conceito, não significa que que se esteja adotando toda a doutrina, toda a filosofia. É importante a gente ter essa clareza para não sair dando saltos de interpretação, fazendo inferências que ultrapassem um certo cuidado que nós devemos ter sempre que nós lidamos com a história antiga, com textos antigos. Eu já vou ler um outro trecho com vocês para a gente poder ter um elemento a mais na nossa observação. Também do mesmo texto, neste caso aqui, do capítulo 2, os shlokas 74 e 76. Em sânscrito ele diz assim: Shakta kevala kumbhena yatheshtam vayudharanat raja yoga padam chapi labhate natra samshaya kumbhakat kundali bodhato bhavet anargala sushumnacha hatta siddhischa jayate hatham vina raja yogo Raja Yogam Vina Hadha Na Siddhyati Tato Yugmam Nanispate Samabhyaset. O Shakta, ou seja, o adepto da Shakti, aquele que lida com a Kundalini nesse texto, por meio do Kevala Kumbha, por meio de um certo tipo de pranayama que envolve uma suspensão completa do inspirar e do expirar. Kevala significa isolado, né? Um pranayama em que não há mais o ir e o voltar do ar.
De acordo com a sua vontade, né, ou seja, ele consegue dominar essas retenções de maneira plena, e com o controle do alento, de certo, alcança o estado de Raja Yoga. Né? E aí a gente tem aqui essa palavra estado, pada, como uma palavra fundamental para descrever isso que nós chamamos de estados, né? Estados de consciência. Não há dúvida com relação a isso, né? Isso é uma retórica comum nesses textos. Não há dúvida, né? Na samshayaha, natra samshayaha em sânscrito. A partir da retenção, há o despertar da Kundalini, e a partir do despertar da Kundalini, a Sushumna deve tornar-se desimpedida. Então, entramos na Kundalini, não é o nosso objetivo nesse momento, mas já vemos aqui, então, que a Kundalini, né, com esse nome Kundalini, é a mesma coisa, é uma palavra um pouquinho diferente, mas para dizer o mesmo conceito. Ela é fundamental para a gente entender o Hatha Yoga, seus propósitos, de onde ele vem e para onde ele vai. E a partir do despertar da Kundalini Bodhataha, a Sushumna deve tornar-se desimpedida, Anargala. Então, a realização do Hatha tem origem. Então, acontece, alguém se realiza por meio do Hatha Yoga. Sem Hatha, o Raja não prospera. E sem o Raja Yoga, o Hatha não prospera. Por isso, deve-se praticar o par por completo. Anishpati. Vejam, nós vamos ter, então, aqui uma outra conjunto de estrofes, né, um conjunto de shlokas que vai dar mais complexidade ainda ao nosso problema. É do mesmo texto, e aqui ele vai tratar lado a lado um uso da palavra Raja Yoga como alguma coisa que deve ser praticado, né? Então ele vai usar em sânscrito aqui uma coisa sem a outra, dizendo que os dois devem ser praticados ao mesmo tempo para que eles se prosperem, mas ao mesmo tempo ele vai usar a expressão Raja Yoga Pada, né? O estado de Raja Yoga, ou seja, ao mesmo tempo que ele diz que algo deve ser praticado, Raja Yoga, ele diz que esse algo deve ser alcançado. Vejam como isso é bonito, vejam como isso traz para nós algo muito precioso, né? Eu devo ao mesmo tempo alcançar e devo ao mesmo tempo praticar. É óbvio, né, que é assim, né? Depois que alguém explica para nós, antes disso não é tão óbvio assim, né? Por que que é óbvio que é assim? Há certas práticas que nós só podemos fazer se nós alcançamos determinado estado. Eu preciso aprender algo para praticar, né? Praticar não significa necessariamente que eu seja uma pessoa completamente ignorante naquele assunto, muito pelo contrário, né? Então, eu agora vou pegar o citar e vou praticar um determinado raga. Mas para praticar esse determinado raga, eu preciso ter já há alguns anos de estudo, eu preciso ter um certo domínio do instrumento, eu preciso entender o que é um raga, preciso ter uma dimensão conceitual, teórica da música, prática, preciso ter tido vivências. Aí eu vou praticar esse raga, né? Aí eu vou ter essa experiência. Samadhi, Raja Yoga Pada, o estado de Raja Yoga, Samadhi, é algo então que a gente pratica e vive, né? Não há nenhuma contradição entre essas duas coisas. Lembrem-se do percurso do Patanjali, quando ele diz Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Então ele diz os preceitos que devem ser realizados sob Yama, Niyama, os asanas, ou asana no singular, a postura de meditação, pranayama, o domínio sobre o alento, aquilo que nós vamos chamar de recolhimento dos sentidos, e aí a gente tem 5 primeiros angas, aquilo que então nos coloca dentro do campo do yoga externo, né? Os bahiranga, os angas exteriores. Depois teremos os 3 angas interiores, Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana, Dhyana, Samadhi se estabelece, né, na maneira como eu traduzo, como atenção, contemplação e aquilo que eu chamo de absorção.
Do ponto de vista das traduções mais convencionais, a gente vai ter concentração, meditação e samadhi ou integração, né? Não importa muito a tradução agora, mas a gente pensa, a definição do Patanjali a respeito de dhyana, ou seja, do segundo passo desses três últimos, dharana, atenção, dhyana, contemplação, samadhi, absorção. Dhyana pode dar certo ou pode não dar certo. Eu posso me sentar num asana? Posso. Posso fazer uma postura de meditação? Posso. Isso vai me levar a um pranayama, uma respiração meditativa? Talvez não. Talvez isso não faça com que eu constitua, então, o pranayama na definição de Patanjali. Nos angas internos é a mesma coisa. Eu posso fazer uma atividade de concentração ou de atenção, dharana, sendo que eu devo entender, de acordo com o Patanjali, a ideia de que dharana é a concentração da nossa mente em algum local, né? E o local deve ser interno, porque eu já passei ali pela prática dos recolhimentos dos sentidos. Vejam, dharana é possível, eu fecho os olhos, né? Não sei se os meus sentidos estão recolhidos ou não, né? Isso varia de acordo com o adepto, mas eu fecho os olhos e me concentro. Uso uma das sugestões, me concentro numa luz no alto da cabeça. Ok, isso pode ser feito. Isso é dharana. O passo seguinte é dhyana, quando se dissolve a linha divisória entre aquilo que contempla e aquilo que é contemplado. Isso precisa acontecer. Isso não é uma coisa que eu domine, que eu tenha como fazer. Vou fazer dhyana, vou fazer então concentração em algo para diluir a linha divisória entre quem concentra e aquilo em que é concentrado. Aí já não é possível. Pode acontecer ou não. No entanto, dhyana é entendido como uma prática, como um anga do yoga. No entanto, o que vem depois, ainda mais complexo, o samadhi, é entendido como uma prática, como um anga do yoga. E o que significa isso, então? São práticas que só podem ser feitas se um pré-requisito, ou seja, se aquilo que foi sugerido anteriormente, se a orientação anterior tiver sido bem realizada. Caso contrário, essa prática não pode haver. Então, ela é ao mesmo tempo uma prática e um estado. É nesse sentido que a gente precisa entender. Ela é uma condição, né? E nesta condição eu me coloco. Vejam, isso esclarece muito o sentido dessa expressão Raja Yoga. Vamos ler novamente essa parte. O Shakta, por meio do Kevala Kumbha, desse tipo de pranayama, de acordo com sua vontade e com o controle do alento, de certo alcança o estado de Raja Yoga. O Raja Yoga é um estado, né? Raja Yoga Pada. Não há dúvida com relação a isso. A partir da retenção ao despertar da Kundalini, e a partir do despertar da Kundalini, a Sushumna deve tornar-se desimpedida. Então, a realização do Hatha tem origem. Então, acontece essa realização. Sem Hatha Yoga, sem o Hatha, o Raja Yoga não prospera. E sem o Raja Yoga, o Hatha não prospera. Por isso, deve-se praticar o par por completo, né? Vejam a passagem seguinte, também do mesmo texto. Hatha Yoga Pradipika 403, né? Então, já está no capítulo 4. Sarve hathalayopaya raja yogasya siddhaye raja yoga samarudha purusha kalavanchakaha. Eu adoro essa parte, é maravilhoso. Todos os métodos do Laya e do Hatha são ensinados visando a perfeição do Raja Yoga. Uau! Então entraram aqui alguns elementos a mais, os métodos do Laya e do Hatha. Né? Então, agora, ao lado do Hatha tem um outro tipo de yoga. E eu estou traduzindo aqui a palavra upaya como um método. Hatha, Laya, upaya, os upayas, né? Os métodos. Todos os métodos do Laya e do Hatha são ensinados visando a perfeição do Raja Yoga. A pessoa elevada ao Raja Yoga há de ser um superador do tempo, um Kalavanchakaha, né? Vejam, aqui vocês vão ter, então, uma dica muito importante para nós,
de que Hatha anda ao lado de Laya, né? E que, assim como no primeiro shloka, na primeira estrofe, Hatha serve para permitir que uma pessoa alcance, né, esse estado de Raja Yoga. Né? Tudo isso, então, é ensinado para que a pessoa alcance esse estado. Uau, isso faz muito sentido, né? Então, isso é coerente com as ideias que são expostas ali, né? Na primeira estrofe, quando diz que é uma escada por Raja Yoga, e nessa outra estrofe, que uma coisa depende da outra. O que que se está dizendo aqui? O que que essa pessoa quer com isso? Né? Vamos olhar um comentário um pouquinho posterior, né? Ele é do século 17 ou 18, esse comentário, e aí ele vai dizer o seguinte: Sarve Hatha layopaya Raja Yogasya Siddhaye Raja Yoga Samarudha Purushah Kala Vanchakaha Sarva iti Hatascha Layashta Hatha Layao Tayorupaya Hatha Layopaya Hatopaya Asana Kumbhaka Mudra Rupa Layopaya Nada Nusandhana Shambhavi Mudra Dayaha Raja Yogasya Manasa Sarva Vritti Nirodha Lakshanasya Siddhaye Nishpattaye Prokta Iti Sheshaha Raja Yogam Samarudha Samyagarudha Praptavan Yah Purusha Sakala Vanchaka Kalam mrityum vanchayati jayatiti tadrisha syaditi sheshaha. Depois eu mando transliterado para vocês isso tudo. Vejam que aqui nós vamos construir, né, por meio dessa tradução, uma correspondência que eu marquei da seguinte forma. As palavras que estão aqui com esse sublinhado, elas tiveram de ser inseridas para que a tradução faça sentido, né? Para que a gente possa ter uma expressão em português que faça sentido. Além disso, vocês vão ver, em relação ao texto aqui, que é o texto de base, então esse é o texto de base, que está sendo comentado aqui pelo Brahmananda entre 17 e 18, século 17 e século 18. Vocês vão ver que o texto de base ele é inteiramente repetido e recheado com algumas expressões explicativas. Eu quero ler de novo com vocês o texto de base para vocês terem em mente e reconhecerem essas passagens literalmente repetidas no comentário. Todos os métodos do Laya e do Hatha são ensinados visando a perfeição do Raja Yoga. A pessoa elevada ao Raja Yoga há de ser um superador do tempo. Os métodos dos dois, Hatha e Laya, os métodos do Hatha consistem de postura, retenção e mudras. Os métodos do Laya são concentração no som, a mudra de nome Shambhavi e outras. Foram ensinados visando a perfeição ou realização do Raja Yoga, que se caracteriza como a suspensão de todas as atividades da mente, assim se completa. A pessoa elevada ao Raja Yoga, isto é, que nele adentrou ou alcançou plenamente, há de ser um superador do tempo, alguém que supera o tempo e triunfa sobre a morte. Assim se completa, né? Com essas palavras, completa-se então a ideia original. É isso que o comentador diz. Vejam, aqui esse comentário ele nos dá um presente, né? A gente tem que ter o cuidado de reconhecer que ele é um comentário bem posterior ao texto, então não significa que essas explicações que estão aqui pertençam ao contexto original do texto, mas, de qualquer maneira, elas nos dão uma orientação bem diferente da orientação com a qual nós estamos acostumados quando lemos a palavra Raja Yoga na modernidade. Né? Então, os métodos do Laya, do Hatha, né, são postura, asana, pranayama, e mudra. Então, já falando de alguns dos angas que caracterizam Hatha. Os métodos do Laya são Nada Nusandhana, concentração no som, Shambhavi Mudra, etc. Né?
Nitidamente, nós colocaríamos aqui nesses universos aqui o rótulo de yoga postural e nesses aqui o rótulo de meditação, né? Nós faríamos isso de acordo com a nossa visão atual, né? Nós chamaríamos de Hatha isso que a gente chama de yoga postural, ou Hatha Yoga mesmo, ou yoga, pura e simplesmente, como estamos acostumados a nos referir, independentemente de certo e errado. E em Laya, né, no que ele caracteriza como Laya, a gente coloca os métodos, concentração do som, mudra de nome Shambhavi. Para quem não conhece, a Shambhavi Mudra é aquela mudra de Dhyana Mudra, uma mudra de meditação, em que nós nos concentramos ao mesmo tempo na nossa interioridade e na nossa exterioridade, né? Antarlakshyo Bahidrashtihi. Então, o foco para dentro, aquilo que deve ser focado é para dentro e o olhar é para fora. Então, nós deixamos o nosso olhar cair e assim contemplamos exteriormente e interiormente também, meditamos com os olhos entreabertos. Raja Yoga, ele que se caracteriza como a suspensão de todas as atividades da mente, né? E aqui o texto sânscrito tem uma observação. Sarva vritti nirodha, né? Vritti nirodha de quê? De manasaha, da mente. Manasaha, manasaha, da mente. Sarva vritti, de todas as atividades. O quê? Nirodha, nirodha, a suspensão. Suspensão de todas as atividades da mente. A suspensão de todas as atividades da mente cita claramente a ideia que Patanjali tem a respeito de Samadhi, né? Porém, ele não está aqui falando de suspensão apenas como um estado, mas ele está falando como um método, como algo que nos leva a algum lugar. Suspender as atividades da mente não é simplesmente uma condição a ser alcançada, mas é um pré-requisito para alguma outra coisa, né? E nesse contexto a gente está falando de Kundalini, de experiências com a Shakti, de experiências de um outro mundo cosmológico, que é o mundo tântrico, e simplesmente suspender as atividades da mente não tem tanto significado. É necessário que a suspensão das atividades da mente produza algo que não seja simplesmente a neutralização da nossa relação com a matéria, da nossa relação com o Prakriti. Afinal de contas, esse conceito Prakriti não funciona aqui da mesma forma como ele funciona em Patanjali. Então, aqui nós temos uma outra passagem que complica um pouco mais, né, a nossa compreensão, né? Mas essas três passagens elas podem nos ilustrar algo que é um dos fundamentos, né, do que eu quero que esse grupo de aulas sobre Hatha Yoga passe, né, aqui para nós. Então, o primeiro fundamento é Hatha Yoga é um conjunto de técnicas, né? Não é uma filosofia. Uau, isso é importante saber. O segundo fundamento é Raja Yoga não é sinônimo de Yoga de Patanjali. Nunca houve, na história da literatura antiga, nenhum tipo de ideia, pelo menos nunca houve até onde a gente pode confirmar com o que está na nossa mão e parece que não vai aparecer nada que confronte isso de maneira radical, podem aparecer outros pontos de vista, mas esse ponto de vista está bem consolidado, por isso a gente diz, né, nunca houve na literatura antiga nada que pudesse atestar uma superioridade do Patanjali enquanto método e enquanto filosofia em relação ao sistema do Hatha Yoga. Se a gente visse isso, simplesmente nós iríamos direto então para o Patanjali, né, que é o que muita gente quer. Patanjali, ele é modelar, né? Ele é usado como modelo, ele é entendido como uma boa forma de exemplificar o que é uma filosofia indiana. Ele estabelece algumas práticas muito inteligentes que nos ajudam a centrar a nossa própria presença numa dimensão interior profunda e imutável. E parte de uma cosmologia, que é uma cosmologia compartilhada com o Sankhya, onde se estabelece uma divisão muito clara, né, entre aquilo que é a nossa realidade consciente, a nossa realidade como agentes da percepção, e a realidade exterior que nos envolve, que envolve essa agência da percepção e faz com que a nossa percepção, então, seja moldada, seja modalizada de acordo com um certo senso de individualidade. E aí nós passamos a acreditar
numa individualidade precária, numa individualidade vulnerável, passamos então a viver uma vida pela metade, né, para dizer pouco, né, uma vida parcial, né, numa expressão pequena da nossa realidade existencial, que é simplesmente uma expressão mínima do que nós seríamos. O Patanjali, ele tem então esse papel, mas ele não tem o papel de estabelecer uma ideia de um mundo que seja cosmologicamente positivo, né? O mundo para o Patanjali é um mundo cosmologicamente negativo. O mundo do Patanjali é um mundo de Prakriti, que ocupa um papel, ocupa um espaço de inferioridade em relação à consciência, né? Então, é dispensável e deve ser dispensado. O mundo do Hatha Yoga tem uma cosmologia positiva, ele ocupa um papel que é o papel da Shakti, é um papel de importância, é um papel que faz um juízo de valor positivo das realidades com as quais nós estamos envolvidos, as realidades que nos permitem nos manifestar, né? Por isso não haveria coerência alguma em admitir o fato de que o Hatha Yoga leva ao Yoga de Patanjali. Seria uma grande contradição, né? O Hatha Yoga, ele leva aquilo a que ele se propõe. Ele leva a uma cosmologização do corpo, uma vivência profunda da realidade divina no si. Os textos de Hatha Yoga, do início ao fim, estão repletos de uma cosmologia do indivíduo e de uma teologia, de uma cosmologia do Deus, da deusa, de princípios que são princípios universais absolutos, princípios cósmicos, que fazem esse cosmos um lugar cheio de vida, cheio de presenças. É um grande templo esse universo, e nosso corpo é um pequeno templo que absorve esse universo. Por isso a Kundalini, essa força que é a Shakti, que faz uma coisa se absorver na outra. Então, além do fato de que Hatha Yoga é um conjunto de práticas, essas passagens nos ajudam a entender que não existe uma hierarquia entre um sistema filosófico e o sistema do Hatha Yoga, até porque o sistema do Hatha Yoga não é um sistema filosófico. O sistema do Hatha Yoga é um conjunto de práticas, é um conjunto de métodos, é um conjunto técnico. Portanto, são duas coisas diferentes, não dá para hierarquizá-las. Podemos utilizar o Hatha Yoga para alcançar aquilo que o Patanjali propõe, se isso for o caso, e aí nós esvaziaríamos as técnicas dos seus aspectos cosmológicos, das suas visualizações, né? E isso é o que muito acontece dentro do yoga moderno, quando vocês veem professores modernos da Índia e de fora da Índia, esses que começaram a disseminar o yoga para além das línguas indianas, para todo esse universo não indiano, quando comentam o Yoga Sutra e chega naquela passagem de asana, começam a absorver todas as ideias que eles trazem de asana a partir do Hatha Yoga e jogar dentro do texto do Yoga Sutra como se aquilo fosse a intenção do Yoga Sutra. Não é, né? Então mudam a intenção do Yoga Sutra e introduzem ali uma quantidade de asanas que não faz muito sentido naquele texto, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, isso é uma questão muito pequena para a gente tratar aqui, né? De reduzir essas ideias a está certo, está errado, fez bem, fez mal. Isso é apequenar as discussões filosóficas, né? Criar normas, criar princípios, ou se colocar como defensor do yoga, ou como qualquer coisa assim, isso não é o nosso propósito aqui. Mas a gente precisa construir uma linha de observação, uma linha analítica e de entendimento histórico, para perceber que quando esses professores, né, a maioria, a grande maioria desses professores, né, considerados gurus modernos, que estabelecem suas traduções sobre o Yoga Sutra e comentam o Yoga Sutra a partir do Hatha Yoga, vão introduzir ali no asana, né, naqueles dois shlokas, naqueles dois sutras, perdão, sobre asana, Sthira Sukhamasana, né, esse é o primeiro, né, que vai estabelecer então a ideia de que o asana torna-se firme e confortável a partir do relaxamento do esforço e a partir do vislumbre do infinito, né? Esses dois sutras, eles se completam e dizem algo muito belo que diz respeito a um yoga em que nós sentamos e meditamos. E é isso, e ponto final. Não há uma quantidade de asanas nem
parecida nem de longe com a quantidade de asanas do Hatha Yoga. Quando o comentador ali exemplifica asanas ali no Yoga Sutra, ele vai falar de Siddhasana, Padmasana, Sukhasana, Gomukhasana, Swastikasana, Vajrasana, asanas sentados, posturas de meditação. Né? Introduzir ali Vrikshasana, Vrishtikasana, asanas em pé, asanas de ponta-cabeça, asanas deitado, introduzir ali como se o Patanjali estivesse fazendo aquilo, é perder o que o Patanjali tem de bom, é dar ao Patanjali uma ideia que não é o encargo dele e não explicar os asanas para que servem, né? Como que eles se relacionam com a Kundalini, como que eles se relacionam com todo esse universo sensorial interior, né? A sensorialidade interior é muito importante. Quando falamos de sensorialidade exterior, estamos falando dos 5 sentidos, né? Ativamos uma sensorialidade interior por meio de práticas com chakras, por meio de práticas de Kundalini, por meio de práticas de mantra, por meio de práticas de introversão, e o corpo se torna de fato um cosmo habitável, né? A partir das teorias do Tantra e dos aspectos práticos do Hatha Yoga. Então vejam aqui que nessa segunda, né, a primeira é pensar Hatha com sentido no conjunto de práticas, né, um conjunto de angas, um conjunto de técnicas e não como uma filosofia, e o segundo é não hierarquizarmos Hatha Yoga e Raja Yoga, entender que Hatha Yoga é uma coisa e Raja Yoga é outra coisa, que textos antigos trazem o sentido de Raja Yoga diferente de como ele vem sendo utilizado desde o século XIX apenas. E a terceira coisa que não está aqui na nossa leitura, mas que eu introduzo agora, é a gente pensar que, de acordo com o trabalho de alguns pesquisadores desse grupo, né, que eu mencionei, do Hatha Yoga Project, nós vamos ver uma compreensão de que o termo Raja Yoga, anteriormente ao século X, portanto, não diz respeito a esse texto, mas é importante que vocês saibam, anteriormente ao século X, ele é aplicado como sinônimo de Bhairavi ou Shambhavi Mudra. Essa mudra que eu descrevi brevemente, Antarvaksho Bahidrashtihi, o foco para dentro, o olhar para fora. E aí, então, entende-se, de acordo com essas pesquisas, que Raja Yoga é um termo que vai conceber, vai compreender esse campo de prática desta dhyana mudra, dessa mudra de meditação, do foco interno e externo ao mesmo tempo, portanto, a diluição da objetividade e da subjetividade. E nesse sentido, vejam como é fundamental para nós estudar de acordo com as fontes que temos disponíveis, né, o como um termo se desloca de um sentido para outro, né? Então, o termo Raja Yoga começa, né, pelo que se entende, é o que tudo indica, como uma forma de compreender esse universo de prática tântrica de diluição desse limite entre interior e exterior. O seu deslocamento se dá para um campo que vai percorrer aqui um estado, Raja Yoga Pada, e a descrição desse estado é consonante, né, de acordo com a forma como Patanjali estabelece. E vejam, esse estado não como o fim último, o estado de Chitta Vritti Nirodha, o Sarva Vritti Nirodha Manasaha, ou todas as atividades da mente, não como um fim, mas como um meio, né? E esse meio é o Nirvikalpa. Nirvikalpa é a mente sem pensamentos, para que o processo meditativo possa empreender, né? Possa absorver a presença da Shakti. Né? Então, aqui a gente trata suspensão das atividades da mente não como um fim, mas como um meio, para que o processo meditativo se dê num campo não conceitual, um campo onde as palavras não tocam, onde os pensamentos comuns não tocam, onde a individualidade comum não toca, e segundo o qual nós podemos absorver
um caminho de certas contemplações que o Hatha Yoga vai propor, que Tântricos vão propor de um outro lado, e nos trarão um conjunto muito grande de princípios, um conjunto muito grande de realizações internas e de experiências, né? Então, esse é o sentido antigo de Shambhavi, ou Bhairavi Mudra, né? Em que o termo Raja Yoga é aplicado, né? Aqui ele vai ser tratado como nesses textos, como uma forma de prática, um meio, né, pelo qual o Raja Yoga, um meio pelo qual a gente vai alcançar determinados estados, e ele vai ser alcançado por meio de práticas de Raja, perdão, de Laya e de Hatha Yoga. E, por fim, né, no século XIX, passa a ser entendido como um sinônimo de Yoga de Patanjali. Isto feito, né, o próximo passo que nós vamos dar é tratar, então, de que outros yogas andam ao lado de Hatha Yoga, né, que outros conjuntos técnicos andam ao lado de Hatha Yoga. Nós vamos mudar, então, de texto e vamos olhar outras passagens para poder absorver essa ideia, para poder construir um olhar em que Hatha Yoga ande ao lado de Mantra Yoga, Laya Yoga, que já foi mencionado, e o Raja Yoga, do qual nós tratamos longamente por aqui. Então, a gente faz essa pausa, né, e depois seguimos, então, um outro texto para que a gente possa observar Hatha ao lado de outros yogas. Beleza? Obrigado, gente. Até mais.